Olá, meu nome é Jade, eu estudo pedagogia na Universidade São Judas Tadeu, campus Moca. Eu estou no primeiro período e a minha coordenadora de estágio é a professora Cristiane. Hoje eu vou falar sobre a pré-história. A pré-história é dividida em três períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O primeiro é o Paleolítico, que é conhecido por ser o período mais extenso dentro da pré-história. Bom, o ser humano naquela época, uma das coisas mais importantes que ele aprendeu foi a conviver em família, em grupo, porque eles juntavam uma, uma pequena quantidade de pessoas que tinham que conviver na mesma tenda ou na mesma caverna por um determinado tempo. Foi ali que eles começaram a aprender o sentido de família. Outro ponto também bem importante é que naquela época eles criaram o fogo. A criação do fogo foi muito importante para eles, pois com o fogo eles podiam se defender, eles aprenderam a importância do fogo, que o fogo iluminava, o fogo aquecia alimentos, entre outras coisas. Como eu já tinha dito, a criação da família, da convivência em grupo, gerou inconscientemente a criação de divisão de tarefas, que era basicamente, se uma pessoa era melhor para proteger a tenda, ela ficava naquela função. Se alguém era melhor para caçar peixes, ele ia para aquela função. Ali foi criado a divisão de tarefas. Um dos pontos importantes de ressaltar também é que havia divisão entre funções do homem e funções da mulher. O homem, ele protegia a tenda e ele ia caçar, enquanto a mulher ela ficava lá na vila, cuidava das crianças, cuidava da casa na época, e ela que fazia as roupas também. A comunicação entre eles não era feita pela fala. Naquela época a fala ainda não existia. Então eles se comunicavam através de ruídos e, na maioria das vezes, através de pinturas rupestres, como essa que eu vou colocar aqui. Até hoje, a maioria das pessoas e pesquisadores não conseguem identificar ainda o que cada desenho, o que cada pintura queria representar, o que cada pintura significava. Mas muitas pessoas supõem que eram experiências que eles compartilhavam, rituais também através dos desenhos. Por milhões de anos, o ser humano passou muito tempo lutando para sobreviver. Porque ele dependia totalmente da natureza e ele não conseguia ficar. E por isso ele não conseguia ficar muito tempo no mesmo lugar. Eles passavam um determinado tempo, vamos supor, 4 meses em um local do mundo. Quando eles viam que a caça já estava acabando e a temperatura já estava se transformando, eles pegavam as coisas e iam para outro local para sobreviver e procurar novas frutas, novos vegetais, novas maneiras para sobreviver. Eles eram nômades, esse era o estilo de vida deles. Foi aí que surgiu esse estilo de vida e esse nome, essa denominação. Nesse período de deslocamento, tudo indica que eles conseguiram chegar até a América. E quando eles chegaram lá, foi num determinado momento em que o planeta estava passando por transformações ambientais, transformações climáticas. Foi aí que o planeta resfriou e criou uma camada de gelo entre a Ásia e a América. Lembrando que quando o ser humano chegou até a América, ele não sabia que ele estava indo lá. Eles não sabiam, ainda não havia essa divisão por nomes. América, Ásia, América Latina, não havia. Por volta de 10.000 a.C., o planeta voltou a esquentar. Foi aí que estabilizou a temperatura e o planeta ficou com um clima mais agradável. A partir daí foi mais fácil dos seres humanos ficarem um bom tempo no mesmo lugar,
sem precisar mudar de tenda com tanta frequência. A partir desse momento, eles deixaram de ser tão nômades. Aí eles começaram a levar um outro estilo de vida. A gente chama de sedentarismo. Eles levavam um estilo sedentário, onde eles não precisavam ficar tanto tempo longe da tenda caçando, e eles podiam ficar mais tempo com a comunidade que vivia ali com eles, ou até mesmo olhando o céu. Nesse período foi criada a agricultura, que foi revolucionária para nós, porque ela é presente até os dias de hoje. Depois da invenção da agricultura, da criação da agricultura, nós nunca mais fomos os mesmos. Como surgiu a agricultura naquela época? Os seres humanos iam se alimentando de frutas e vegetais e jogavam no chão. Eles começaram a perceber que, após um tempo daquela fruta ali no chão, em determinados solos, surgia uma nova fruta, um pé de bananeira. Não que banana existisse naquela época, mas é apenas um exemplo. E aí foi muito bom porque eles começaram a ter a percepção de que eles tinham a garantia de ter alimentos, de ter frutas, de ter vegetais em casa. Não é por isso que eles pararam de caçar. A caça continuou, só que em menor quantidade, porque eles sabiam que tendo a garantia de alimento em casa, com as frutas nascendo em casa ou ao redor de casa, eles não precisariam mudar tão facilmente, tão rapidamente para outro lugar para caçar comida, sendo que tinha comida ali perto. Como eu havia dito, com esse estilo de vida sedentária, eles tinham mais tempo para ficar em casa. Com isso, muitos deles passavam muito tempo observando as estrelas, né, o céu. E não só por achar bonito ou por deixar o tempo passar, não. Eles começaram a perceber que em determinadas épocas, assim como nós chamamos hoje em dia, primavera, outono, inverno e verão, para eles reparavam que em determinada época uma fruta não nascia. Em outra época, mais frutas nasciam, mais vegetais nasciam. E foram aí, quem sabia, os seres humanos que sabiam fazer essa leitura na época, eles se destacavam. E eles eram considerados líderes de grupos. Eram eles quem tomavam as decisões, porque eles tinham uma das funções mais importantes, que para eles se equiparava até com a caça. A caça era muito importante? Sim, porque era a caça que levava. Era a partir da caça que eles tinham roupas, era a partir da caça que eles conseguiam fazer utensílios e cajados, armas para se defender das tribos rivais, dos inimigos. Porém, quem sabia fazer a leitura do céu, das estrelas, estava acima, porque eram eles quem conseguiam determinar, quem conseguia passar para toda a aldeia quando eles teriam que ficar mais tempo dentro da caverna. Quando eles poderiam, por exemplo, ter mais tomates, quando eles teriam menos beterraba. Esse período que acontecem todas essas transformações, nós chamamos de período neolítico. Como o ser humano tinha mais tempo para ficar em casa, para ficar na aldeia, ele tinha mais tempo também para conseguir fazer armas melhores, mais afiadas, melhores do que as que eles já tinham. Bom, então no Neolítico nós temos a divisão do trabalho, onde cada um da aldeia tinha uma função muito importante. Nós temos também a Revolução Agrícola, temos também a sedentarização e a domesticação de animais. Por quê? Como os seres humanos estavam conseguindo plantar, tirar o próprio alimento da terra, o alimento que eles mesmos plantavam,
eles perceberam que dando alimento para certos animais, os animais eles começaram a ficar mais dóceis. Foi aí que eles descobriram a domesticação também. E agora, por último, nós vamos para a idade dos metais, que era quando o ser humano já estava conseguindo construir cidades, cada um já estava com a sua casa construída, já estavam mais avançados. E foi aí que eles conseguiram tirar como se fosse um líquido das rochas e a ferver numa temperatura absurda para conseguir extrair o metal. Foi daí que surgiu o metal. E eles descobriram que eles conseguiam fazer utensílios muito mais resistentes, muito mais duros, como armas, espadas, para utilizar. Obviamente, materiais mais duros do que muitas vezes pedras e madeira. Esse processo todo é chamado de metalurgia. Esse período ele foi o último, ele foi o mais curto porque durou apenas 1000 anos e então na pré-história nós tivemos a criação dos metais, criação do fogo, a revolução agrícola, a domesticação de animais, o estilo nômade, o estilo sedentário, a sedentarização, né, de vida, a caça, divisão de tarefas, a convivência em família e ao final do vídeo eu vou colocar algumas das imagens rupestres que eu encontrei para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!